Se você convive com gatos, é muito provável que em algum momento você já tenha pensado ou até falado em voz alta algo como: meu gato é fresco, meu gato enjoa fácil, meu gato come bem em um dia, mas no outro simplesmente ignora. Ou então, ele faz isso só para me provocar. E eu quero começar esse vídeo te tranquilizando com uma coisa muito importante. Na maioria esmagadora das vezes, isso não é frescura e definitivamente não é provocação, é o cérebro. O gato não se relaciona com a comida do mesmo jeito que a gente. Ele não decide comer pensando apenas em sabor, prazer imediato ou variedade. Para o gato, comer é um comportamento profundamente ligado à segurança. E entender isso muda completamente a forma como a gente olha para qualquer problema alimentar. Antes de falar de ração, de marca, de sabor ou de textura, a gente precisa entender uma coisa muito básica. O cérebro do gato precisa autorizar o ato de comer. E essa autorização não é racional, ela é sensorial e emocional. O gato não acorda e simplesmente vai lá e come. Existe um processo interno acontecendo antes, durante e depois da refeição. E quando esse processo se quebra, o comportamento alimentar começa a desandar. É por isso que muitas vezes você, tutor, olha para o gatinho e pensa: está tudo normal. Mas para o gato não está. E aqui entra o primeiro ponto que quase ninguém explica direito. O gato não prova a comida primeiro com a língua, ele prova com o nariz. Isso não é só uma força de expressão, é fisiologia. O olfato é o principal filtro de decisão alimentar do gato. Se o cheiro não faz sentido para o cérebro, ele nem avança para a próxima etapa. É como se o corpo dissesse: não vale nem a pena tentar. Por isso, pequenas coisas que passam desapercebidas para nós, humanos, podem mudar tudo para ele. Um alimento mal armazenado, uma ração que ficou tempo demais aberta, um sachê servido muito frio, um cheiro forte de produto de limpeza no ambiente, um cheiro de outra comida na geladeira. E aí você pensa que o problema é a comida em si, mas na verdade o cérebro do gato não se sentiu seguro o suficiente para comer. E quando a gente entende isso, muita coisa começa a se encaixar. Por exemplo, quantas vezes você já viu um gato cheirar o alimento, dar alguns passinhos para trás e ir embora? Alguns até ficam nauseados. Ele não está sendo ingrato, ele está dizendo: algo aqui não me convence. E isso acontece porque o cérebro felino é extremamente conservador quando o assunto é ingestão. Na natureza, errar uma escolha alimentar pode ser fatal. Então, o sistema nervoso do gato evoluiu para ser cauteloso, seletivo e sensível. E essa cautela não some só porque ele vive em apartamento. Agora, entendendo que o olfato é a porta de entrada, fica mais fácil de compreender outro comportamento clássico: o gato que ama um alimento no primeiro dia e depois rejeita completamente no dia seguinte. É aqui que eu preciso ser muito clara. Isso não é enjoo como nós, humanos, sentimos. Muitas vezes, isso é simplesmente resposta à novidade. O cérebro do gato reage muito ao novo. O novo pode chamar atenção, ativa a curiosidade, estimula o sistema de recompensa. Então, quando um alimento diferente aparece, o gato pode comer com entusiasmo no primeiro contato, e aí a gente interpreta como: nossa, finalmente achei a ração perfeita. Mas no dia seguinte, quando aquela comida já não é novidade, o interesse pode diminuir. Não porque ela ficou ruim, mas porque o estímulo novo deixou de existir. Isso é biologia, não é um defeito. E agora a gente também entra em outro ponto importante. O mesmo gato pode se comportar de maneiras completamente diferentes dependendo do estado emocional dele. Um gato tranquilo, com rotina previsível,
ambiente estável e necessidades atendidas, tende a ser mais curioso. Ele se aproxima, testa, experimenta. Já um gato estressado, inseguro ou vivendo mudanças tende a fazer o oposto. Ele evita o novo, ele se fecha, ele escolhe sempre o conhecido, mesmo que o conhecido já não seja o ideal. Ou seja, não é só a comida, é o contexto. E aqui muitos tutores erram sem perceber. Trocam o alimento em momentos ruins, introduzem novidade em dias caóticos, oferecem algo diferente justamente quando o gato está mais sensível. E o cérebro do gato não separa essas coisas, ele associa tudo. E isso nos leva ao ponto mais importante desse vídeo: a forma como o gato aprende a gostar ou a rejeitar de um alimento. O gato não aprende pelo prazer imediato do sabor como nós, ele aprende principalmente pela consequência que aquela comida gera no corpo dele. Se ele come, digere bem, se sente bem depois, o cérebro registra tudo isso como positivo. Se ele come e horas depois ele sente desconforto, náusea, dor abdominal ou mal-estar, o cérebro faz outra associação. E essa associação é extremamente poderosa. E muitas vezes a gente nem percebe o mal-estar dele, mas o cérebro dele percebe. E é assim que surge aquele cenário clássico: o gato que sempre comeu a mesma ração e de repente rejeita para sempre. Não foi do nada, foi associação. O cérebro felino funciona assim: comi, me senti mal e isso é perigoso. Não importa se o mal-estar veio da ração, de algum remédio ou de algum órgão ali, de algum estresse, de qualquer outra coisa. O cérebro não analisa a causa, ele só conecta eventos. E uma vez que essa associação se forma, insistir costuma piorar. Por isso, eu sempre digo, não é que o gato seja difícil, é que o cérebro dele é extremamente eficiente em se proteger. E aqui também entra algo que muda completamente o manejo alimentar, o timing. O momento em que você oferece um alimento novo importa mais do que o alimento em si. Oferecer novidade em um dia de estresse aumenta muito a chance de rejeição. Oferecer novidade quando o gato está nauseado aumenta a chance de associação negativa. Oferecer novidade logo após uma medicação também. E é exatamente por isso que a internação não é o momento de começar uma ração nova, como por exemplo a ração renal. Quando o gato está hospitalizado, o cérebro dele opera em estado de ameaça. A amígdala está hiperativada, o cortisol está lá em cima, o sistema nervoso está em alerta. Se você apresenta um alimento novo nesse contexto, o cérebro dele pode associar aquele sabor ao estresse, à náusea e à perda de controle. E você literalmente queima essa carta para o futuro. E basta uma única experiência em que o alimento seja seguido de náusea, desconforto ou estresse para que o cérebro associe aquele sabor ao perigo. A internação é um dos contextos mais clássicos para a formação de aversão condicionada ao sabor, o CTA. Nesses estados, a janela temporal também para associação negativa se amplia. Mesmo que o mal-estar não venha diretamente do alimento, o cérebro já faz a conexão. Por isso, introduzir uma ração terapêutica nesse momento aumenta significativamente o risco de rejeição futura, mesmo depois da recuperação clínica. E isso vale tanto para alimentos comerciais quanto para dietas terapêuticas. Muitos tutores dizem: o meu gato não aceita a ração renal por nada nesse mundo, o meu gato não está comendo a ração urinária, mas muitas vezes o problema não é a ração em si, é o momento em que ela foi apresentada. E aí você, tutor, perde essa ferramenta importante por uma associação que poderia ter sido evitada. Quando a gente entende que o cérebro do gato funciona por associação e não por lógica, principalmente na nossa lógica humana, tudo muda. Você para de brigar com o gato, você para de forçar e você para de tentar trocar a ração todo momento e começa a olhar para o comportamento alimentar
como um reflexo do estado emocional, do ambiente e da rotina. E é exatamente aqui que eu quero chegar com esse vídeo. O comportamento alimentar do gato não começa no pote, começa antes e continua depois. Quando o gato vive em um ambiente pobre em estímulos, sem previsibilidade, sem oportunidade de engajamento, sem caça, o alimento vira a única fonte de excitação do dia e isso pode gerar ansiedade, compulsão, pedidos constantes de comida ou seletividade extrema. Quando o gato vive em um ambiente muito estressante, barulhento, imprevisível, o cérebro dele entra em modo de sobrevivência. E nesse modo, qualquer novidade vira ameaça, inclusive comida. Ou seja, o pote, a comida, a ração, é só a ponta do iceberg. É por isso que quando eu ensino comportamento alimentar felino de verdade, eu não começo falando simplesmente de ração. Eu começo explicando como o gato sente, como ele aprende e como ele guarda experiências. Aqui nesse vídeo eu quis te dar a base, te mostrar que não é frescura do seu gato, que não é birra, que não é provocação, é neurobiologia. Dentro do SPG, o seu primeiro gato, a gente aprofunda tudo isso com método, como estruturar rotina alimentar, como usar o alimento como ferramenta de bem-estar, como evitar erros comuns que criam aversões difíceis de reverter e como adaptar tudo isso para gatos obesos, gatos seletivos, gatos idosos, gatos saudáveis, gatos filhotes. Aqui, o meu objetivo foi clareza, organizar a sua cabeça. E se esse vídeo já te fez olhar para o seu gato de um jeito diferente, imagina aprender isso passo a passo com aplicação prática no dia a dia. O link do SPG está aqui embaixo. E neste mês do meu aniversário, ele está com 15% de desconto. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários como é o comportamento alimentar do seu gato hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.